programa de volta. Acompanhou o nosso intervalo? Viu vários VTs aí que a Charline e o Zabel produzem? A gente está entendendo hoje um pouquinho de como funciona a publicidade aqui da TV Novo Tempo. E a nossa enquete é a seguinte: você acha que a publicidade, de um modo geral, não aqui é da Novo Tempo, a que você acompanha na televisão, em outros canais ou mesmo em outras mídias, ela hoje influencia mais positivamente ou negativamente? facebook.com/seuprograma e o nosso Twitter, @seuprograma. Eu não vou perguntar para vocês ainda a opinião de vocês, porque senão vai influenciar ali os nossos telespectadores. Conta para mim, como é que funciona? Como é que vocês fazem a concepção de um novo VT? Tô chamando de VT, viu, gente? É um termo técnico. Esses videozinhos que você acompanha no intervalo comercial, cada um deles a gente chama de VT, que é a sigla de videotape, né? Como é que vem a ideia? Vocês recebem algum esqueleto de como vai acontecer? Como é que funciona? Olha, Wagner, a princípio a gente tem assim o calendário com as datas comemorativas. Então a gente já sabe, né? Dia dos Namorados, Dia das Mães. Por exemplo, nós estamos numa semana de produção do VT sobre o dia do não tabagismo. Então, assim, algumas datas curiosas aí que nem todo mundo sabe, mas vale a pena fazer a informação. Então a gente já tem a agenda, né? Preparada assim meio que anualmente, essa é a anual. Agora, semestralmente, a gente tem a agenda também já definida. Mas uma vez por mês a gente se reúne, né, com a nossa gerente, que é a Samela Carvalho, e aí é onde a gente discute, assim, então, tem um momento que a gente tem liberdade de criar VTs e tem um momento que a gente segue o pedido da TV. Os VTs já são encomendados. Por exemplo, vamos fazer um VT anunciando aqui a estreia dos novos programas. Isso. Exatamente. Aí vocês recebem todo um script do que precisa estar ali para vocês, em cima disso, criarem todo o briefing, né? Vem tudo especificado que precisa, todas as informações necessárias, tempo de veiculação e tudo mais. Explica pra gente, Zabel, porque tem muita gente que está acompanhando o programa e, às vezes, jovens se interessam por publicidade e propaganda. Vamos tentar entender o processo. Então, explica lá o que é o briefing. Bom, o briefing, ele é, vamos dizer assim, é a bula, né? Do remédio. É a bula da campanha. Lá diz, tem que atender esse público, tem que ter essa informação. Exatamente. O problema que precisa ser resolvido. E aí a gente recebe esse briefing da Samela, e que ela recebeu de outra pessoa também. Então a gente recebe isso, conversa junto, ou eu tenho os meus, né, que a gente separa muitas vezes, vejo faço o meu brainstorm. O brainstorm é o quê? É aquilo tudo que vai fazer com que eu crie, minhas ideias vão sair da cabeça ali, aquela explosão de ideias. E aí eu começo a escrever. Escrever, até sair uma ideia. Até sair alguma coisa. Ó, a gente vai dar uma olhadinha num dos VTs aqui que rodou durante a campanha do Dia das Mães, em maio. Dia da Mulher. Ah, Dia da Mulher. Dia da Mulher é em 8 de março. 8 de março. Acompanhe esse VT então, que foi intitulado Ela. Sensível por natureza, sua matéria-prima tem nome: delicadeza. Sendo rainha de um país encantado ou plebeia da vida real, independente de classe, humor ou geração, ela sempre será o que faltava. Previsível, meiga, corajosa, mais complexa que a metamorfose das borboletas, tão indispensável quanto a luz do sol. Sem ela, a vida não teria graça, e talvez a graça nem teria vida. Os dias são todos dela, mas este é especial. Olha, lindíssimo, né? De uma sensibilidade incrível. São imagens lindas, num texto mais bonito ainda. Graças a Charline. A sensibilidade da Charline. Exatamente. É engraçado como funcionam as coisas ali no nosso setor,
Porque eu acho que escolheram a gente direitinho, né, Char? Exatamente. A Charline é mais nessa parte mais romântica, nessa parte mais Demais. emocional. Eu jogo mais as coisas no racional mesmo, uma coisa mais engraçadinha, uma coisa mais... É bom ter um homem e uma mulher aí, Exatamente. porque realmente tá tudo muito Não, bem caracterizado. que- E tem coisa que precisa da cabeça dos dois funcionando Exatamente. ali. Pra Pra sair ter o uma meio coisa termo. mais no meio termo. Exatamente. E então vocês já se dividem assim, quando é uma coisa mais sentimental, a Charline costuma fazer. Exatamente. Eu não daria muito bem fazendo um VT pro Dia da Mulher, por exemplo. Agora, esse outro que a gente vai assistir, Segredos, foi você que fez? Isso, esse foi... Então agora vamos ver o talento de André Zábel, depois do talento de Charline Rodrigues. Esse VT aqui foi chamado Segredos. Mas eu confesso que Vergonha da minha aparência, eu tenho vergonha. É isso, eu tenho vergonha da minha aparência. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho chulé. Tem 63 anos. o meu segredo é que eu tenho medo do meu chefe. Mais uma vez eu roubei um pacote de bolacha no mercado. Sou João, tenho 19 anos e talvez eu seja adotado. A gente não tá de volta, a gente não foi pro intervalo. Você tá acompanhando o seu programa e a gente tá mostrando aqui os bastidores desses VTs. A gente tá sabendo de histórias aí dos bastidores desses VTs que a gente acompanha no nosso bloco comercial. Onde é que você acha essas figuras, Ábel? Essas figuras, exatamente, são figuras. Esse projeto, Segredos, ele é inspirado no postsecret.com. Se você quiser entrar em casa aí, é postsecret.com. Então, que é um projeto cristão americano, que é exatamente na mesma pegada que a gente fez, que independente dos seus segredos, Deus te aceita exatamente do jeito que você é. Então a gente, na hora de escrever isso, falou assim, vamos fazer mais ou menos da mesma maneira. A gente foi para a Avenida Paulista, passou a tarde inteira observando, com a câmera parada ali, microfone ligado, parando as pessoas assim, conta um segredo. Que segredo? Qualquer segredo. Aí, lógico que muita coisa não foi ao ar, né? Muita Posso coisa. imaginar. Então você pode ver que algumas pessoas começam a falar e nem falam tudo. Aham. Mas saiu muita coisa boa. E todo mundo que participou desse VT recebeu um livro, A Grande Esperança. Isso que foi bem interessante. Isso é legal quando a gente grava com pessoas fora do meio adventista. E você vocês já podem aproveita e presentear, né? evangeliza. Agora a gente vai ver mais um VT, chama Melhorou. Vamos dar uma olhada. Só isso. Explica o conceito, sabe? Exatamente. É seu também, né? É só isso. É simples e para dar essa mensagem de que é tão simples como é melhorar, né? Você pode melhorar orando. Simplesmente. Simplesmente. Agora, vocês têm um momento de que senta e, bom, agora eu tenho que sair um VT aqui, um VT que fala sobre melhorar, um VT que fala sobre segredos e vamos lá. Vou fazer esse VT agora dentro de 2 horas. Ou não, tem que ter um momento, a ideia tem que surgir. Como é o processo? E acredito que cada um também deve ter um processo diferente. Já aconteceu comigo, por exemplo, esse do Dia da Mulher foi complicado. Porque assim, eu tinha 2 semanas para pré-produzir ele e eu não conseguia. Eu liguei para minha mãe, desabafei e falei, mãe, eu tenho um prazo para entregar esse roteiro, eu não tô conseguindo, não sai ideia. Eu tava lendo livros no momento, escutando música, tudo que pudesse influenciar para ter alguma ideia, vendo muitas publicidades também na internet e não vinha. E eu tava preocupadíssima, porque eu tinha a data marcada para gravar, o câmera, os equipamentos, tudo certo. E tinha que gravar no outro dia. O roteiro saiu 1 dia antes da gravação. 1 dia antes. E o assim, desespero, um dia antes. Eu lembro que na tarde anterior eu mostrei o roteiro para minha chefe, né? Então ela senta ali, dá uma observada antes de autorizar a gravação. E foi assim, de um dia para o outro, foi a primeira vez que aconteceu isso, falando com as pessoas, mas foi um momento assim, meu aqui na Novo Tempo,
Que eu olhava pro computador e falava, meu Deus, só Via o cursor você, piscando, mas nada saía. Exatamente. E aí sentei e a ideia veio assim, mais um dia antes. Foi até interessante assim, porque naquele sufoco, na pressão, saiu melhor do que eu esperava, do que talvez se eu tivesse ficado ali 2 semanas Com pra antecedência. produzir. E apesar de a gente amar esse trabalho que a gente faz, eu posso dizer aqui com segurança, é meio ingrato o que a gente faz, porque não vem na hora certa. Exatamente. Entendeu? A gente está aqui trabalhando dentro de um horário e não vem dentro desse horário. Não é das Muitas 7h30, vezes 5h30 em que as casa, ideias surgem. Funciona, a gente vai para casa e é ali que a cabeça funciona. A hora que eu tô deitado, a hora que eu preciso dormir, e aí que o cérebro começa a funcionar. E assim, já saiu campanha de Natal, campanha Dia dos Pais, campanha não sei o quê. Assim, isso é assim. Você tá deitado, você tá dormindo, você tá assistindo um filme, você tá lendo um jornal. E dá um insight. E aparece a ideia. Entendeu? Muitas vezes isso que a gente escreve não é ali parado na frente do computador. Mas você já vem com a ideia de casa e finaliza Você ali. passa esse tempo todo do seu trabalho escrevendo e massacrando sua mente para você chegar em casa. E a assim. ideia é sair. Mas é o processo de criação. É. Todo mundo trabalha com criação, acontece mais ou menos assim. Exatamente. Agora, olha, no próximo bloco a gente vai ver alguns VTs que eles fizeram, por exemplo, que eles lidam com criança. É um pouquinho mais complicado, né, do que lidar só com adultos. A gente vai saber muito mais sobre esse processo e a gente também tem a nossa enquete que você precisa responder. Então, você acha que a publicidade hoje ela influencia mais positivamente ou negativamente? facebook.com/seuprograma e tem também o nosso Twitter, @seuprograma. Cada dia mais vem crescendo aí o nosso número de seguidores no Twitter e as pessoas que curtem a nossa página no Facebook, por favor, sejam uma dessas pessoas também, para você sempre receber as nossas atualizações, tá bom? Então a gente vai pro intervalo, é rapidinho, você vai ver mais produções do Zabel e da Charline e a gente volta já com o seu programa.